Olá galera do Ricardo Sampaio Filho. A aula hoje é para o sexto ano, ensino fundamental, que é disciplina de História. O principal tema dessa aula é sobre o período helenístico. O período helenístico foi um período onde ocorreu a difusão, da cultura grega. Vou falar um pouco de Alexandre o Grande, ou conhecido como Alexandre Magno. Foi um dos principais responsáveis para essa difusão do período helenístico, Alexandre Magno, ele foi filho de Felipe II, que governou a Grécia. Na verdade, ele era da Macedônia. E aí, quando ocorreram guerras, disputa, nas principais cidades gregas, entre Atenas e Esparta, o que acontecia? Essas cidades ficaram destruídas, derrotadas, aniquiladas com as guerras, e aí houve a anexação dos macedônicos, no caso aí Felipe II. Alexandre Grande foi o quê? O seu sucessor, E aconteceu que ele expandiu. O que é expandir? É crescer, toda aquela civilização grega. Acho que foi uma das maiores civilizações, maior conquista que ocorreram, em todo o mundo. Ele ficou invicto, não perdeu nenhuma batalha nas campanhas militares que foram acontecendo. Ele anexou uma região imensa, Acho que só para ter uma noção, ele abrange quase todos os 3 continentes principais da época. Norte da África, um pedacinho da Ásia, um pedaço grande, não um pedacinho, um pedaço grande da Ásia. Noroeste da África, na verdade, onde é o Egito. E ele teve algumas heranças que foram acontecendo que deixou um legado, uma herança até hoje. Vou falar aqui uma das heranças. Produção artística, tudo sobre a cultura grega, que é escultura, principalmente mármore e bronze, tinha também ouro. Ele deixou legado até hoje na arquitetura, construção de templos e tudo mais. No teatro, o teatro se difundiu por toda essa região imensa, aconteceu aí nesse período. A educação, na ciência de matemática e outras ciências. Literatura, ele deixou um legado. Filosofia, na culinária até hoje. O esporte, que existiu as Olimpíadas do período período antigo, não se confunde com o período contemporâneo de hoje, E também na poesia. Eu queria destacar que ocorreu essa difusão cultural. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês num mapa, E ele fundou várias cidades, com o seu nome. Alexandria mesmo foi no Egito, que existe até hoje. Existiu lá o Farol de Alexandria, existiu a Biblioteca de Alexandria. Eu já passei no conteúdo para vocês. E ele também tenta deixar um legado de herói grego dos moldes de Arquimedes, de Aquiles, que era forte, destemido, corajoso e assim por diante. Até hoje nas academias militares, o pessoal ainda cultiva ou utiliza, as suas táticas de guerrilha, de luta, de conquista, tá? Só para vocês terem uma noção hoje da importância de Alexandre o Grande. O que mais? Já falei que ele morreu invicto em todas as suas batalhas, Ele morreu, mas foi invicto em todas as suas batalhas. E ele coloca aqui um dos comandantes bem mais sucedidos da história da humanidade. Conquistou a Pérsia, governou a Ásia Menor, ele roubou o rei Dário, indo a sua expansão do seu império até perto da Índia, tá? Para vocês terem uma noção da importância de Alexandre Magno ou Alexandre o Grande até hoje, tá? Beleza. Galera, continuando aqui, eu fiz uma
uma imagem do Alexandre Grande, né? Alexandre Magno, para você ter noção, e vou colocar aqui um dos principais, como eu vou dizer, importância da cultura grega. Ele fala aqui da dramaticidade, né? Que deixou esse legado para a cultura grega ou helenística, né? Expansividade, a expressiosidade, expressionismo, né? E as ciências. Um dos principais características da cultura helenística, tá? Aqui eu tenho um mapa mundi, onde que representa todos os continentes, mas eu quero que você foque principalmente aqui, ó, onde que está a Grécia. A Grécia é essa região pequenininha que tem aqui, ó, na Europa, né? É um país pequeno que tem aqui na Europa. Mas o que? Ele conquistou Alexandre Grande. Ele nasceu na Macedônia, um país pequenininho aqui para cima da Grécia. E aí ele conquistou aqui o Egito, que é o nordeste da África. E ele foi se expandindo aqui, ó, tá? Onde é a Turquia atual, o Irã, onde que eu comentei sobre o Iraque, que eu comentei sobre a região que ele dominou, que eram os persas, né? E ele veio até aqui, na região onde que é a Índia. Então, na verdade, ele teve domínio sobre esses 3 continentes, né? África, Europa e grande parte da Ásia, tá? Aí eu fiz esse outro mapa aqui para vocês terem uma noção onde que foi esse domínio, essa expansão. Aqui é o Mar Mediterrâneo, é o Mar Negro, Mar Cáspio, Mar de Aral, o Golfo Pérsico, né? Perto aqui da Arábia, onde é atual a Arábia Saudita. E aqui é o Mar Vermelho. Você pode ver aqui, ó, que existe aqui um canal que faz a ligação do Mar Vermelho, hoje, atualmente, do Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, tá? Para vocês terem uma noção. Então, esse Império de Alexandre, ele conquistou toda essa região, né? Toda essa região, olha aqui, quase chegando na Índia, tá? Foi um império vasto e um império importante. Por quê? Foi difundida a cultura helenística. E ele até comenta na situação de aprendizagem, na apostila de vocês, sobre as bibliotecas que ele fundou, né? Ele criou a Biblioteca de Alexandria. Tem milhares, né, de exemplares de livro, edição de livros, porque a fonte, esse é o principal da aula, viu, galera? A fonte principal do conhecimento, da ciência, dos homens, dos sábios, estava ali. E ele fundou mais 20 cidades em todo esse império que ele teve. E quando a gente fala de saberes, ele não, olha a importância dessa aula, está aqui. Eles não destruíram, né, as culturas dos povos dominados. Ele ampliou, né? Ele deixou que essa cultura permanecesse e não impôs outra cultura, e sim anexou, aumentou a cultura. Eu tenho aqui um dos principais sábios desse período grego, que é Arquimedes, Euclides e muito mais, e tenho uma aula que eu vou explicar aqui para vocês, né? Alegoria sobre Platão. Platão foi um dos principais filósofos, né? Fiz essa imagem aqui, desenho para vocês, um dos principais filósofos desse período. E tem um conteúdo que eu vou passar para vocês que chama O Mito da Caverna de Platão. É filosofia, para você ver como é que a área da ciência ampliou tanto para as pessoas pensarem, para ter saber. Então ele fez um mito lá, que existia uma caverna, né? Fiz o desenho de uma caverna aqui com as estalactites, estalagmites, né? Fundo da caverna. E ele dizia o seguinte, que as pessoas, né? Existiam alguns prisioneiros nessa caverna e eles foram aprisionados lá desde criança. E dentro dessa caverna eles estavam acorrentados, né? Olha aqui, eu coloquei uma imagem, uma parte do corpo da pessoa, o braço acorrentado. E lembrando, eles estavam de fundo olhando de fundo para o fundo da caverna,
e atrás dele existia o que? A entrada da caverna, onde tinha um sol, a luz brilhando lá. Mas eles não viam a luz do sol, tá? Ficavam olhando sempre para o fundo da caverna, acorrentados atrás de uma parede. E aí o que acontecia? Tinha uma fogueira, né? Que estava na entrada da caverna. Sol aqui, né? Fogueira na entrada da caverna, tipo uma pira. E aí as pessoas passavam atrás desse muro com objetos, carregando objetos, né? Ela carregava a escultura de uma águia, carregava a escultura de um herói grego. Sendo que quem estava atrás, os prisioneiros estavam vendo só as sombras no fundo da caverna. Porque a luz iluminava, batia aqui e refletia a sombra lá atrás. E esses prisioneiros nunca saiu de lá, nunca viu a luz do sol, sempre viam sombras. Aconteceu que um dia, um desses prisioneiros, né, se libertou. Ele se libertou e foi em direção à entrada da caverna para fugir daquele lugar escuro. E aí eles viram o quê? Ele viu, né? Não, ele viu, se libertou e viu. Primeiro momento ele viu a luz do sol. E aí clareou nele aquele clarão de luz. Ele ficou meio cego, né? Ofuscado pela luz. E conheceu o que tinha fora da caverna e se maravilhou. Aí ele voltou para falar para os amigos que estavam presos: olha, vocês estão vivendo aqui no mundo de sombras. Vocês estão vivendo sem luz. Vocês estão vivendo aprisionados, acorrentados pelos grilhões, né? Pelas correntes. Então, acorrentados, vocês não conseguem soltar daí, só vendo sombra. E ele comentou o seguinte: vamos para o mundo do que? Das luzes. Vamos para o mundo do que é claro, do que a gente consegue observar e visualizar. Mas na verdade, o que eles fizeram, esses prisioneiros? Não aceitaram sair dali. Falou: não, você está vivendo na ilusão. E aí tem a moral da história, né? O filósofo Platão, ele quis dizer com tudo isso que é o seguinte: a gente tem que pensar, porque é só a sabedoria, só os livros, só o conhecimento que tira a gente do mundo das sombras. Quem vive na ignorância, quem vive atrasado, com preconceito, é o mundo da sombra. Dentro da caverna é sombra. Prisioneiros somos nós, seres humanos. E a luz, né? A luz que iluminou, a luz que mostrou para ele: sai da caverna, não vive nesse mundo de sombras. O que acontecia? Essa luz passou a ser o guia daquele que estava liberto. E a liberdade é o conhecimento. Quando você deixa de ter conhecimento, você vive no mundo das sombras, da ignorância, do preconceito, de tudo que é errado, de tudo que é escuro no mundo, do que é atrasado. Então Platão, ele diz o seguinte: só o conhecimento, os saberes do período helenístico, né, dos gregos, como libertadores, como democracia e tudo mais, eles queriam o quê? Libertar o povo da ignorância. Vou ficando por aqui, mas tem mais conteúdo lá para vocês lerem. Deixei lá na situação de aprendizagem para vocês aprenderem. Foca, sai da escuridão, sai do mundo da sombra, né? Do que aprisiona, do que deixa você trancafiado, quais são os seus grilhões hoje em dia. E faz como aquele prisioneiro que se libertou, vai para o mundo das luzes. Beleza? Um abraço, fica por aqui.